Professor Omni Rogério, é isso aí, galera, que alegria e satisfação estar aqui mais uma vez no nosso humilde canal. Eu acompanhado sempre na minha caneca filosófica, tratando de temas do universo da filosofia. Mas eu volto, claro, depois na nossa apresentação oficial. Galera, então antes de nós debatermos sobre o tema de hoje, que é a origem da filosofia e as condições que favoreceram para que a filosofia ela acontecesse de modo muito restrito, ela começasse na Grécia Antiga, eu quero manifestar aqui o meu contentamento aos inscritos aqui do nosso canal. Canal humilde, canal que trata aí da filosofia, da educação, de temas nessa sequência, então quero manifestar aqui, claro, o meu contentamento. Obrigado, galera, que não é um canal de zoeira, mas eu penso que você vai aprender algumas coisas aqui sobre filosofia. Obrigado mesmo e peço, claro, que Deus, na sua infinita bondade, abençoe muito você, os teus negócios e, claro, também a sua família. Enquanto isso, na sala de justiça. Galera que acompanha a gente aí no nosso humilde canal, de modo muito especial também ao primeiro ano que a gente está fazendo esse debate, essa reflexão aqui, para aqueles que estão começando o curso no ensino médio, eu, claro, acompanhado da minha caneca filosófica, já tratei com os senhores e com as senhoras sobre os diversos tipos de conhecimento e um pouco das características da filosofia. A ideia hoje é refletir por que a filosofia, então, ela nasce na Grécia Antiga. Vamos tentar responder essa pergunta aí bastante pertinente. E quais foram as condições que favoreceram para que a Grécia pudesse descrever o mundo segundo a razão. Não descrever o mundo usando uma narrativa fantasiosa. Eu apresentei alguns livros na aula passada. Eu estou de posse de um aqui, ó, do Dicionário de Filosofia do professor Nicola Abanhani. Eu já vou aqui para a página 514, que trata aqui do verbete filosofia. Só para vocês terem uma ideia, tem mais de 10 páginas sobre o significado da palavra filosofia. E uma que me chama muita atenção é uma definição do próprio Platão. Ele vai dizer que a filosofia é o uso do saber em proveito do homem. Ou seja, é o homem colocar o conhecimento em seu próprio benefício, no sentido de ser melhor na sociedade, ser melhor enquanto ser humano e contribuir, claro, né? A gente não pode deixar de dizer isso, né? Contribuir para um mundo mais justo, mais honesto e também mais ético. Eu penso que quando nós começamos a refletir sobre filosofia, paira assim na nossa imaginação, talvez uma questão bastante pertinente, inquietante. Que, professor, alguns alunos até me perguntam, mas por que a filosofia ela é necessariamente grega? Porque a gente fala a mitologia grega, claro que os outros povos também tiveram aí as suas narrativas fantasiosas. Ah, mas por que então a filosofia ela é grega? A filosofia não poderia ter o seu nascimento na China? Ela não poderia ter o seu nascedouro na Índia? Ela não poderia ter o seu nascedouro numa outra civilização, numa outra cultura? E para tentar responder a essa questão bastante inquietante, vocês percebam que eu estou cercado, que eu estou em volta de uma bibliografia, assim, considero eu muito rica para mim. Então não é aquilo que eu acho, mas a reflexão que eu procuro passar aqui é sempre com base no livro, na leitura. E claro, quando a gente também não consegue entender, a gente liga para os mestres. E os mestres, claro, né, acaba socorrendo a gente. Então eu estou de posse aqui de um outro livro, Giovanni Reale, Dario Antiseri, que é a História da Filosofia, o primeiro volume. E ele trata aqui, já logo na página 4, de que os orientais, eu não vou fazer a leitura aqui, eu vou dar uma ideia, de que os orientais,
eu citei aí a China, não é? Os orientais tiveram sim um estilo de conhecimento, tiveram sim a sua sabedoria. Seria muito irrelevante da minha parte dizer que as outras culturas, os outros povos, as outras civilizações não apresentaram para o mundo um conjunto de saberes. Mas segundo este livro, ele trata e ele chama para nós uma questão bastante importante, de que eles não tiveram uma ciência filosófica. Eles não se serviram de uma ciência filosófica baseada na razão pura, no logos. Sempre, claro, tiveram ali a sua importância, a sua relevância dentro da questão do conhecimento, mas narravam ou descreviam usando-nas muitas vezes de categorias fantasiosas, fantásticas, bastante agregada ao lado místico. E os gregos não, eles descreveram o mundo e o mundo das coisas segundo a razão. Trago aqui também para o debate o livro de História Geral da Filosofia, Hans Joachim, e na página 99 ele vai dizer o seguinte, que os gregos deram início à tentativa de explicar o mundo por meio do pensamento racional. Ou seja, é a descrição da realidade usando de um instrumento bastante sofisticado, que é, claro, a racionalidade. Descrever o mundo segundo a razão. Então, nenhum povo, segundo os estudos, os historiadores, tiveram essa iniciativa. Claro, usavam da razão, mas acoplado ali ao elemento místico, religioso, nas muitas vezes mítico. E os gregos fizeram isso com perfeição. Superaram aquela narrativa, eu diria, mais fantasiosa, na tentativa de descrever o mundo, e se serviram exclusivamente da razão. Eu apresentei na aula passada um livro que é bastante conhecido, eu sou professor do Paraná, do estado do Paraná, um livro bastante conhecido aqui nosso, que é o Filosofando. E o livro Filosofando traz aqui, a partir da página 26, algumas condições que favoreceram essa reflexão racional por parte dos gregos. Na academia, se acostumou a falar que existia um milagre grego, porque os gregos também, ali entre o século 13, 12, antes de Jesus Cristo, até o século 6, se serviram sim de uma narrativa fantástica, que é a mitologia. E a mitologia, ela tem a sua forma de explicar a realidade. E bastava a mitologia, eles não precisavam de um outro recurso. E por muito tempo, os gregos se serviram desse tipo de conhecimento para explicar a origem do universo, os fenômenos da natureza, as incertezas humanas. Mas isso começou a se derreter, a se deteriorar, ali por volta do século 7, 6, antes de Jesus Cristo. Porque a Grécia ela vivia um ambiente que as condições favoreceram para que eles saíssem de uma narrativa fantástica e fossem para um discurso racional. Eles chamam isso de logos. Então muitas coisas aconteceram do século VI até agora, não é? E eu trago aqui algumas situações bastante importantes que foram simultâneas naquele contexto, não é? Eu apresento aqui as navegações, e as navegações, ela é importante por quê? Porque o grego, quando ele sai ali da sua polis, do seu local, ele passa a conhecer outros povos. Claro, isso possibilita um intercâmbio cultural. Quantas vezes você
já viajou? Às vezes você saiu da sua cidade e foi para um outro estado, você teve a oportunidade de ir para um outro país, olha o quanto que você aprendeu, porque há aí a possibilidade de um intercâmbio cultural. Então o grego ele trocava informação com os outros povos. Agora você imagina o homem grego dizendo para um outro povo que ele tinha o titã Cronos, que era aquele responsável pelo tempo. E talvez essa outra civilização, um pouquinho mais avançada, falou: nós temos um calendário. Penso que seria até irrisório para eles, né, continuar com essa ideia. Então, acoplado às navegações, que proporcionou aí um intercâmbio cultural bastante rico, o calendário ele veio para ajudar a organizar melhor a vida do homem grego. Né? Organizar a sua vida no sentido da agricultura, no sentido da sua vida urbana, dos teus negócios. E claro, o grego nesse contexto, ele se serve da moeda. A Grécia vivia uma espécie de aristocracia rural, uma economia pré-monetária, a sua base era o campo e a agricultura. Agora o homem ele tem uma moeda, ele cunhou sobre essa moeda um valor. E essa moeda ela tem a capacidade de movimentar o mercado. Ela fortalece a economia de uma polis, de um estado, de uma nação. O que é uma nação sem uma economia forte? Acoplado então à ideia da navegação, de um calendário para melhor organizar a vida, a questão da moeda, o homem grego ele tem agora a escrita, que possibilita o mesmo a catalogar as informações, registrar os fatos. A Grécia vinha de uma tradição oral, onde os mitos eles eram contados de geração para geração. Agora a gente tem uma escrita, a gente consegue catalogar as informações, a gente consegue colocar isso em forma de livro. Por que nós sabemos das obras de Platão? Por que nós sabemos das obras de Aristóteles? Alguém teve a capacidade de escrever, se não o próprio mestre, um discípulo ligado ao mestre. E isso é importante. Então, tenho aí algumas condições, falo também da lei, e a lei aqui ela é escrita, trago alguns representantes aí bastante importantes, como Drácula, Solo, o Clístenes, porque a norma agora, ela se torna algo comum, e todos estão sujeitos a ela. E mais do que isso, ela é matéria de discussão e de modificação. Então, você imagina o homem grego que cometeu ali algum delito, com certeza ele ia ser punido, ia ficar solto na comunidade. E claro, a vida urbana, já nesse ambiente ali do século VI, V, ela já está muito mais evidenciada. Eu tenho, além da vida urbana, eu tenho a ideia do espaço público, a ágora, o local do debate, seja da escuta, da filosofia. Grandes filósofos se apresentavam ali com as suas propostas, o comércio, o teatro. Olha quantas coisas importantes a vida urbana já proporcionando ao povo grego uma mentalidade diferente, uma mentalidade de cidade-estado, visto que a democracia ela tem a sua origem na Grécia Antiga, que é um tema que eu vou tratar um pouco com vocês numa próxima reflexão. Então eu trouxe aqui alguns elementos. Por que ela é grega? Porque eles se serviram de um instrumento extremamente sofisticado, que é descrever o mundo segundo a razão. E quais foram as condições? Essas que eu refleti aqui com vocês. Navegações, moeda, escrita, lei, a vida urbana. Então tudo isso foi acontecimentos marcantes que ajudaram a fortalecer a reflexão, ou seja, o logos, descrever o mundo segundo a razão. Nós vamos continuar aqui com o nosso debate, mas numa próxima aula. Aí eu vou tratar um pouco da cidadania,
do cidadão na polis grega e, claro, também sobre a democracia.